o dia a dia do magistrado no direito do consumidor, as modificações do Código de Defesa do Consumidor e a administração judiciária são os principais temas do Brasil Justiça desta semana. O nosso entrevistado é o juiz da Terceira Vara Cível de Corumbá, que fica no Mato Grosso do Sul, Vinícius Pedrosa. Magistrado há 5 anos, ele é professor e possui especializações em Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Doutor Vinícius, muito obrigada pela sua participação aqui no programa DMB, o Brasil Justiça. Renata, eu que agradeço o convite. Doutor Vinícius, qual a importância do Código de Defesa do Consumidor nos dias de hoje? Bem, vivemos numa sociedade de massa, uma sociedade capitalista, né? O Código de Defesa do Consumidor, na concepção dela, no início da década de 90, foi o ingresso desse Brasil nesse capitalismo. E de lá para cá é muito frequente e rotineiramente todos nós estarmos nessa vida em que o consumo é inerente a ela, né? Então, qual seria a grande importância? Hoje, o Código de Defesa do Consumidor, ela regula inúmeras atividades do nosso dia a dia, né? Sairmos de casa, irmos a uma padaria, lá existe uma relação de consumo. Até uma ida a um cinema no final do dia, tudo isso há efetivamente uma relação de consumo em que deu cada vez mais voga ao Código de Defesa do Consumidor. Quais matérias englobam o direito do consumidor? Bem, o direito do consumidor, ele é muito amplo. Se olharmos ali, bem nos artigos iniciais do Código de Defesa do Consumidor, o conceito de consumidor como pessoa física ou jurídica, destinatária desses produtos ou serviços colocados no mercado de consumo, podemos observar aí o quão grande é o amplo, né? Hoje, eu faço um contrato com um plano de saúde, isso é uma relação efetiva de consumo. Num exemplo mais simples, eu pego um ônibus, há algum problema nesse serviço, é uma relação de consumo. Eu vou a um supermercado, né? Qualquer compra ali realizada, todos esses exemplos, dentre inúmeros outros, eles estão submetidos aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor, que tem uma base principiológica muito grande, ou seja, tem muitos princípios ali que devem ser observados por todos. É importante uma especialização do magistrado nessa matéria? Sem dúvida. Hoje, os magistrados que atuam na área civil, eles inevitavelmente vão se deparar com situações diversas em que há aplicabilidade aí do Código de Defesa do Consumidor. Desde situações de responsabilidade civil, como situações de informação ao consumidor em qualquer situação específica ali no Código. E também existem normas processuais no Código de Defesa do Consumidor. Normas, por exemplo, que abrandam alguns institutos que está lá no próprio Código Civil. Ou seja, numa relação de consumo, como a figura do consumidor ela é vulnerável, né, ele é hipossuficiente de forma ampla, tanto de técnica, porque não detém informações, tanto até econômica. E, muito bem, esse código, no fundo, ele tem muitas normas de proteção ao consumidor. Quem detém toda essa informação é o fornecedor de produtos e serviços. E esse código, ele tem normas específicas para a relação de consumo. Então, o magistrado hoje, que não se detiver a determinados institutos ali no Código de Defesa do Consumidor e aplicar, por exemplo, as normas processuais civis e do Código Civil, darão um tratamento muito mais rigoroso, quando na verdade poderia utilizar o Código de Defesa do Consumidor para solucionar aquela questão com muito mais facilidade, com aplicação, inclusive, de princípios, normas abertas. E quais são os principais problemas enfrentados pelos consumidores nos fóruns? Hoje, setores ligados a telecomunicações, instituições financeiras. E aí faço uma parte. As instituições financeiras, hoje, elas cresceram de um modo
manifesto. Elas hoje detêm em varas cíveis uma proporção muito grande de demandas. E a maioria destas demandas, a grande maioria, são questões em que há aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Hoje muito se fala em o cidadão que compra um veículo automotor, por exemplo. Ele não dispõe, a grande maioria, de uma reserva para que possa adquirir o produto de modo à vista. O que ocorre? Financiamento perante a instituição financeira. Desse modo, aí pode começar grandes problemas. Por quê? Esse consumidor, ele deve ser esclarecido, ele deve ser informado em todos os pormenores. Há um contrato com letras miúdas, muitas pessoas, elas infelizmente não têm aí o domínio da própria leitura e não são esclarecidos. Há uma série de encargos que não são explicados, encargos contratuais e por aí vai. Hoje, num contrato, num exemplo simples, que existem inúmeras demandas nas varas cíveis ou varas especializadas em direito do consumidor, que seria o ideal, tem aí a aplicabilidade básica desses princípios. Por quê? Esses consumidores eles devem ser esclarecidos, é o dever de formação. É o que chamamos, numa linguagem mais jurídica, de boa-fé objetiva, que é base até para resolver muitos temas de responsabilidade civil, de diminuição da dívida por onerosidade excessiva e dentre outros assuntos. As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos estados e municípios? Veja bem, as concessionárias de serviços públicos, tanto em âmbito municipal quanto estadual, elas se sujeitam sim às regras do Código de Defesa do Consumidor por imposição própria desse estatuto consumerista. Muito bem, em questão de responsabilidade civil, por exemplo, numa concessionária de serviço público, eu contrato uma companhia de energia elétrica e há uma interrupção do serviço, mesmo com a dívida minha quitada. Isso é um típico caso em que há incidência do Código de Defesa do Consumidor e é um serviço público, na verdade um serviço público essencial, que deve ser contínuo, segundo estabelece o próprio Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz da Terceira Vara Cível de Corumbá, que fica no Mato Grosso do Sul, Vinícius Pedrosa, vai conversar com a gente sobre as modificações do Código de Defesa do Consumidor. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. O segundo curso de ativismo judicial da Escola Nacional da Magistratura será realizado entre os dias 19 e 20 de setembro, na sede da MB em Brasília. 30 vagas serão oferecidas até o dia 4 de agosto, no site enm.org.br. Não perca! Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre o dia a dia do magistrado no direito do consumidor. Agora, o juiz da Terceira Vara Cível de Corumbá, que fica no Mato Grosso do Sul, Vinícius Pedrosa, vai abordar as modificações do Código de Defesa do Consumidor. Doutor Vinícius, o Código de Defesa do Consumidor está sendo atualizado no Senado. O senhor não acha que esse processo está um pouco lento? Renata, existem inúmeros projetos tramitando no Legislativo para algumas atualizações e modificações no Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 11 de setembro de 1990. Voltando àquela data, é fácil perceber que nem existia internet. E hoje o comércio eletrônico está aí, de uma forma escancarada. Todos têm o endereço eletrônico, o e-mail, onde recebe onde a publicidade, a questão da oferta. Então, a necessidade de mudança é premente. Entretanto, existem mecanismos que os magistrados devem se valer enquanto não há essa mudança. A indagação é se está demorando ou não.
existem uma série de peculiaridades no processo legiferante e não cabe ao judiciário só em casos de omissão em que o Supremo Tribunal Federal, mas enfim, é difícil responder essa indagação, se está demorando ou não. O ideal para a sociedade é que essas mudanças elas ocorram de imediato, até para facilitar a vida dos consumidores e também dos magistrados aplicadores do direito em geral. A atualização do Código de Defesa do Consumidor inclui, como o senhor disse, o comércio eletrônico, a proteção ao superendividamento e o fortalecimento dos PROCONs estaduais. Explica para a gente melhor o que vai ser feito. Na verdade, os projetos são variados. Existem dois, especificamente de número 281 e 282, já em trâmite no Senado Federal, em que trata especificamente do comércio eletrônico e do superendividamento, dentre outras garantias ao consumidor no âmbito dessas matérias. Exemplificando, hoje, pessoas comuns vão adquirir um eletrodoméstico para a residência e não dispõe de numerário suficiente, acaba entrando num crediário. Essas pessoas, de um modo muito fácil, muito simples, elas ficam superendividadas. Ou seja, elas comprometem uma renda que não poderia para adquirir um produto. E o que isso ocorre? Dívidas atrás de dívidas, empréstimos e por aí vai. A necessidade de um esclarecimento a essas pessoas, a necessidade pelo fornecedor do produto ou do serviço de observar com muita atenção se aquele consumidor ele pode efetivamente fechar aquele negócio, né, num linguajar mais comum. Isso ele deve ser observado e muitas vezes não são. E, por incrível que pareça, o consumidor ele fica endividado, às vezes não porque quer, e sim por falta de esclarecimento. Esse projeto, no que diz respeito ao superendividamento, ele vai dar mais mecanismos, inclusive para revisão em eventual dívida, eventual cobrança pela via judicial. Os PROCONs, eles não têm o condão como se fosse uma decisão judicial, né, de resolver o problema de muitos consumidores. Entretanto, como é um órgão vinculado ao executivo, eles ajudam sobremaneira e têm políticas como imposição de multa que ajudam muito, sim, no dia a dia, nessas atividades relacionadas a direito do consumidor. O fortalecimento dos PROCONs é muito importante, até para esvaziar um pouco os litígios no judiciário, coisas que podem perfeitamente serem resolvidas lá. Com relação à questão do comércio eletrônico, como falei anteriormente, hoje temos internet, hoje temos contratações por meio de celular, hoje temos uma série de inovações que o legislador não previu em 1990. Na época, e hoje ainda temos uma legislação do consumo das mais avançadas do mundo, só que, entretanto, há necessidade dessa atualização. O comércio eletrônico, ele precisa, sim, ser regulamentado de uma forma mais ampla, até para que evite decisão de um juiz, uma sentença de um outro juiz, de forma incongruente. Como as normas atuais podem ser aplicadas no comércio eletrônico? Muito bem. Renata, o Código de Defesa do Consumidor, ela tem normas abertas, normas em que o magistrado ele pode interpretar. Então, existem determinados artigos no Código de Defesa do Consumidor, como o artigo 4º, artigo 6º, em que explicitam direitos básicos do consumidor e normas de proteção ao consumidor. Essas normas, elas não são aplicadas caso a caso, mas o juiz, dentro de um litígio, dentro de um processo judicial, ele pode sim aplicar normas
de coibição, por exemplo, da onerosidade excessiva, normas relacionadas à responsabilidade civil, inclusive em âmbito extrapatrimonial, que é o famoso dano moral, que as pessoas chamam, né? E também tudo que for ligado à publicidade. Hoje temos normas relativas à oferta, lá no artigo 30 e seguintes, questões relativas à publicidade. E há artigos específicos vedando a prática abusiva e nominando de cláusulas abusivas, lá pelo 54. Então, existem normas, sim, hoje no Código de Defesa do Consumidor, enquanto não há a atualização para resolver esses casos novos. O superendividamento do consumidor está aumentando cada vez mais. Existem normas para coibir práticas abusivas dos fornecedores de serviços? Existem. Eu reporto tudo isso que eu falei com relação a essas normas. Elas são aplicáveis a questões de endividamento, superendividamento. Na verdade, o juiz ele pode se valer de uma forma simples de uma audiência de conciliação para tentar resolver o litígio por meio de composição amigável, né? Ali, em frente a frente com as partes, o consumidor e o fornecedor de serviço, uma instituição financeira, é possível verificar aquela situação concreta. A partir dali, aí sim, há possibilidade de aplicar essas normas abertas para revisar a dívida, se for o caso, a questão da onerosidade excessiva, que o critério da onerosidade excessiva do Código de Defesa do Consumidor é menos rígido do que é prevista no Código Civil. Daí uma grande importância, né, de ter noção profunda ali da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e questões relativas à oferta, a própria publicidade enganosa e abusiva. Todas essas questões podem causar, sim, um superendividamento. E, como todas essas relações negociais que chamamos um contrato escrito, poucas vezes, né, entregue e explicitado pelos fornecedores de produtos e serviços, dali o juiz pode, numa leitura, observar se uma cláusula ou não é abusiva e aplicar, sim, para tirar momentaneamente, não vai extinguir o contrato, ele retira aquela cláusula abusiva e tenta dar uma interpretação para a manutenção contratual, né, que é um dos princípios basilares hoje do direito contratual. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz da Terceira Vara Civil de Corumbá, que fica no Mato Grosso do Sul, Vinícius Pedrosa, vai falar sobre a administração judiciária. Não sai daí, a gente volta em instantes. Ser juiz no estado do Espírito Santo é enfrentar grandes desafios. Falta de estrutura material, pessoas muito pobres, mas é possível realizar um bom trabalho. As inscrições do 2º Concurso Nacional de Fotografia da MB estão abertas até o dia 30 de julho. Os trabalhos serão apresentados no 5º Encontro Nacional de Juízes Estaduais entre os dias 24 e 27 de outubro em Florianópolis. O tema é livre e as fotos podem focar a temática do encontro, o magistrado garantidor da democracia, ou assuntos relativos ao exercício profissional dos juízes, da justiça e do poder judiciário. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no endereço amb.com.br/fotografia. Já o material deve ser encaminhado para a sede da MB em Brasília. O envelope deve estar identificado como 2º Concurso Fotográfico da MB. Estamos de volta com o programa DMB O Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre o dia a dia do magistrado no direito do consumidor e as modificações do Código de Defesa do Consumidor. Agora, o juiz da Terceira Vara Civil de Corumbá, que fica no Mato Grosso do Sul, Vinícius Pedrosa, vai falar da administração judiciária. Doutor Vinícius, qual é o perfil do juiz que se preocupa com a atividade judiciária? Bem, hoje o magistrado que ingressa no judiciário, ele
deve ter em mente que não existe mais aquela figura do juiz que só fica na audiência e que fica trancado no gabinete sentenciando. Há sim uma atividade que é administrativa, não só atuando como diretor do foro, em cidades pequenas, nós chamamos de comarcas, né, onde ficam os fóruns, mas também ele tem que ter um papel de gestor, como se fosse um gerente de uma empresa, digamos assim, né? Então, esse novo juiz, esse perfil do novo juiz é essencial até para localizar os problemas dentro do fórum, tentar otimizar, tentar trabalhar de um modo mais leve, com bastante contato pessoal com os colaboradores que chamamos, que são os servidores, estagiários e, enfim, todos que permeiam ali a atividade jurisdicional para atingir quem? A sociedade, né? A prestação jurisdicional, ela deve ser célere. Hoje um dos maiores problemas, uma das maiores críticas ao judiciário é a morosidade. O juiz que trabalha, que tem esse perfil de gestor, ele busca mecanismos, e esses mecanismos nem sempre são financeiros, porque a questão financeira hoje é muito problemática ao judiciário para a contratação de servidores. O ideal seria a contratação de muitos servidores, equipes multidisciplinares em todos os fóruns, mas não temos isso. Teremos, então, uma saída que não seria uma solução, né, mas para ajudar nesse nosso dia a dia, nessa difícil tarefa aí que é gerenciar e trabalhar com pessoas. Esse novo perfil do magistrado que ingressa e esses que já estão é de tentar olhar um lado, sim, administrativo para melhorar a prestação jurisdicional. É possível otimizar o ambiente de trabalho? É possível, e cada juiz às vezes trabalha com determinados temas, por exemplo, trabalha na área criminal, trabalha na área da infância e da juventude, trabalha na fazenda pública, trabalha no juizado especial, trabalha no civil, numa vara especializada em meio ambiente. Então, isso tudo pode fazer com que o juiz ele observe algumas peculiaridades e veja qual é o melhor modo ali de trabalhar. Eu mesmo que sou titulado uma vara civil, eu tento, na medida do possível, estabelecer pautas temáticas, marcar audiências de determinados temas num determinado dia. Um outro exemplo, eu não gosto de delegar a pauta de audiência para a minha chefe de cartório. Temos uma excelente convivência e isso repercutiu até o atendimento das partes e advogados. Né? É sempre bom ter esse contato, reuniões periódicas para localizar os gargalos e, em cima disso, estudar uma solução específica. Né? Não pode simplesmente, e aí eu aplaudo algumas iniciativas do CNJ, Renata, estabelecendo metas, estabelecendo um determinado layout para corrigir determinadas situações. Entretanto, é muito difícil algumas regras, digamos assim, de cima para baixo, num Brasil tão extenso, cheio de peculiaridades regionais e locais. Né? Nada melhor que o juiz, ele mesmo, junto com a comunidade jurídica, possa ter contato com advogados, servidores, enfim, todos aqueles que possam dar sugestões e tentar reunir a quantidade de informações e modificar alguma prática habitual para uma melhor rapidez do processo ou melhor organização. A organização, ela é, sem dúvida, uma arma que temos ao nosso favor para atingir as metas estabelecidas pelo CNJ. Eu dei um exemplo das audiências. Né? Eu sei mais ou menos o tempo que vai ocorrer aquela audiência. 1 hora, 1 hora e meia, então eu já marco a outra em seguida para que não haja uma falha, para que os jurisdicionados não fiquem aguardando muito tempo. Essa atividade, às vezes, delegada ao cartório,
é falha e ninguém gosta de esperar, como se fosse numa consulta médica, numa audiência, muito tempo para uma audiência, né? Hoje o juiz ele consegue conciliar as atividades jurisdicionais com as funções administrativas? Infelizmente, muitas atribuições são colocadas nas costas do magistrado. Isso é preocupante. Lidando com a questão de administração, tendo essa organização, é sim possível conciliar. Tem de ser possível. Por quê? Hoje, juízes que acumulam muitas funções, como eu me reportei, administrativa, e também trabalham em várias especialidades, ele todo final do mês tem que responder a relatórios, né? Existem atividades, não é uma crítica, né? Mas existem atividades a mais que eu me reporto. Existem atividades acadêmicas para o magistrado, né? Muito importantes. Entretanto, tudo isso ele deve ainda focar a atividade fim, que é a atividade jurisdicional, né? Existem hoje sistemas, como o sistema do Bacenjude, existe o sistema do Renajude, existem sistemas vinculados à Receita Federal, que são mecanismos que, de fato, dão uma efetividade ao processo. Só que são atividades administrativas que são colocadas nas costas dos magistrados. Então, deve haver aí um equilíbrio, justamente, para que a atividade fim, a resolução dos litígios, ela possa, de uma certa forma, ser célere e eficaz, né? Não pode cair simplesmente não pode pensar, vamos julgar o máximo número de processos possíveis, né, em detrimento de uma qualidade. Isso não pode acontecer. Então deve ter um equilíbrio justamente para que... E aí se encaixa a figura da gestão, né? Uma gestão de gestão cartorária, né? Os tribunais, gestões financeiras e por aí vai. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Gustavo Procópio, sou juiz da primeira vara civil da cidade de Pancas, no estado do Espírito Santo. Escolhi ser juiz por questões vocacionais. A dica que deixo para aqueles que pretendem seguir a carreira é que estudem bastante, pois há uma população que necessita muito dos serviços que aí estão para ser prestados pelos magistrados. Agradeço ao juiz Vinícius pela entrevista. Eu que agradeço, Renata, pela essa oportunidade de estar aqui no estúdio falando um pouco de direito do consumidor e um pouquinho de gestão, muito mais voltada à prática cartorária. E nós estamos sempre à disposição para qualquer esclarecimento. E eu queria aproveitar esse ensejo, Renata, para fazer um convite, né, ao público, a estudantes de direito, de outros cursos, a promotores, a advogados, a defensores, aos colegas magistrados, que em Campo Grande será realizado nos dias 10 e 11 de outubro deste ano de 2013 um congresso de direito do consumidor. Ele abrangerá nesses 2 dias muito do que conversamos aqui e dentre outros temas. Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar, sim. Muito obrigada. Nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.